Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Vamos lá, então. Seabra, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM, estamos ao vivo. Seabra, gostaria que você falasse um pouco sobre essa partida, né? Uma partida em que o Bragantino foi muito aguerrido o tempo todo, mas que conseguiu converter uma situação ali em gol com o Eduardo Sacha, soube segurar o resultado até dado momento. As substituições, o Braga caiu um pouco também, um pouco de produção, mas a vitória eu acho que traz também essa felicidade de continuar brigando, Seabra. Boa noite. Boa noite. Eu acho que hoje a equipe ela teve o mérito de encontrar um cenário que seria todo adverso e ter a capacidade de jogar futebol. Então a gente vê, principalmente no primeiro tempo e no início do segundo tempo, né, uma equipe que colocou a bola no chão e que buscou quebrar a marcação do Atlético Paranaense jogando, né? E numa dessas situações criou algumas oportunidades, ou esteve prestes a criar, e também criou a oportunidade do gol, né? Mas uma equipe que também soube lutar e ser aguerrida nos momentos que isso era necessário. As dificuldades, elas fazem parte quando você enfrenta um jogo como esse, né? Então, nós sabemos do passe de retorno e a bola de quina do Atlético Paranaense. Eles fazem isso há 4 anos. E nós conseguimos marcar a maior parte. Infelizmente, naquele momento, sofremos o gol. Mas o nosso desafio enquanto profissionais do futebol, pessoas e equipe, é no momento mais difícil a gente crescer, né? E uma situação que se tornaria ainda mais adversa com o adversário empatando o jogo na sua casa por volta de, não sei, 30, 35 do segundo tempo, por aí, e empurrado pela torcida e vindo para cima para decidir o jogo. Nesse momento nós conseguimos dar uma resposta, né? Fazer uma jogada lúcida, encaixar um contra-ataque, quer dizer, são coisas que a gente vem sempre conversando com os jogadores para que a gente tenha mais repertório, crie mais chances, né? Em todas as circunstâncias do jogo. E na valentia mesmo, na coragem, na valentia, na persistência, na determinação, gerou uma chance de gol e fez o gol, né? Então, acho que esse é o caminho, né? A gente saber que são momentos, nessa luta aí pela classificação para a Série A do ano que vem, que vão exigir futebol e competição, e tem momentos que uma coisa vai prevalecer sobre a outra, faz parte do jogo, em função também da qualidade e imposição do adversário, né? Se você for ver, quais foram ali as trocas que o Atlético Paranaense fez no segundo tempo? Fernandinho, Canóbio, Emerson. Logo em seguida, Zapelli. Vai. Né? Então é normal que também o jogo tenha alternância, e é normal que você, ainda mais um adversário como esse, perdendo em casa, vai buscar te pressionar, né? E você tem que saber ter equilíbrio, organização e agressividade para defender. E de uma forma geral nós fizemos muito bem. Acabou acontecendo, né, aquele gol ali, um buraco da agulha também, mérito do adversário na situação. Celta, isso. Boa noite, Dorival Crispim, Rádio Transamérica. Depois do empate diante do Cruzeiro, né, teve protesto, muita gente já jogando a toalha, e você, durante a semana, insistiu que seria jogo a jogo, né? Seria uma guerra nessas 2 últimas partidas. O Bragantino vinha com 14 empates, era o time que mais empatou ao lado do Atlético Mineiro. No que hoje o time foi diferente em nível de competitividade e comprometimento também? Olha, eu acho que não faltou comprometimento contra o Cruzeiro. De uma forma geral, não faltou comprometimento em nenhum momento dos jogos que eu estou aqui. Existem situações que existe uma dificuldade maior, né? Pelo momento da equipe, pelas qualidades e pelos aspectos que a equipe precisa ir desenvolvendo, né? E, inclusive,
houve muito sacrifício e superação em momentos de final de jogo, é que o resultado não veio. E aí a gente tem esse defeito de, a partir do resultado, analisar as circunstâncias dos diferentes momentos do jogo, né? Você tem que analisar essas circunstâncias dos momentos do jogo, fazendo exercício de analisar com aquele cenário daquele momento, como se você não soubesse o que deu no resultado final. Então eu lembro de um time contra o Atlético Goianiense que se esforçou até a última gota de suor para buscar o gol, que defendeu contra-ataques, contra o Cuiabá, que deu a vida para fazer o gol, contra o São Paulo, que foi um jogo que o São Paulo estava defendendo com 6, contra-atacando com 4, a gente contra-atacando de novo, né? Contra o Internacional tivemos um final de jogo ruim, não estávamos conseguindo competir no mesmo nível, jogamos o time para cima, depois tivemos que se ajustar, tivemos dificuldade, mas em nenhum momento faltou buscar o resultado, né? Então, eu acho que o grande desafio é você ser resiliente para continuar mantendo esse comportamento e não jogar a toalha. E, na verdade, entre um jogo e outro, entender e se fortalecer ainda mais. Eu acho que está nesse processo. Você vê assim, algumas bolas hoje, por causa da pressão do Atlético, elas acabaram não entrando. O Cruzeiro não teve chances tão claras, apesar do domínio, e uma bola entrou. E se não entra a bola lá? Qual que seria a narrativa? Então a gente não pode ser oportunista na narrativa, tá certo? Então a luta que teve hoje, ela teve contra o Cruzeiro também. Mas eu entendo a insatisfação com o resultado e a cobrança, eu acho que faz parte. A diferença, acho que o fundamental hoje, foi que depois de fazer o primeiro gol, a gente continuou com fome de buscar o segundo. A gente teve fome de buscar o segundo gol. Isso acabou não acontecendo, mas nós tivemos essa postura e essa atitude. Eu acho que isso gerou mais dificuldade para o Atlético Paranaense, né, do que a dificuldade que a gente gerou para o Cruzeiro naquele jogo, tá certo? Mas é a capacidade de, num momento adverso como esse, nos momentos que você tem condição de jogar, você continuar jogando. E nos momentos que você não tem, você competir. Então, acho que o time amadureceu, né? Com a história do jogo anterior, acho que o time amadureceu para o jogo de hoje. Seabra, boa noite. Aqui, Eduardo Oliveira, da Rádio Jovem Pan News Curitiba. Vitória importante para deixar o Bragantino vivo ainda na luta para fugir da zona de rebaixamento. E, por outro lado, o seu adversário de domingo foi rebaixado matematicamente nessa rodada. Como que você enxerga essa última rodada? Se você acha que esse rebaixamento do Criciúma vai facilitar a vida do Bragantino ou, pelo contrário, vocês têm que redobrar a atenção para o duelo de domingo? Não vai facilitar em nada. A gente sabe e acompanha e vê como foi competitiva a temporada do Criciúma, a qualidade que essa equipe tem. Quando eu fui lá com o Cruzeiro, me venceu em Criciúma. Então, eu sei do tamanho do desafio que a gente vai enfrentar, tá certo? E tem um aspecto, né? Eles jogaram ontem. Eles têm um dia a mais e eles não têm a viagem pós-jogo, que é a viagem que mais cansa, que mais atrapalha a recuperação. Não é isso, não? Porque eles jogaram em casa. Eles vão ter a viagem pré-jogo. A viagem pós-jogo é nossa e com um dia a menos. Então, embora a gente jogue na nossa casa, existe essa vantagem. Por outro lado, também existe essa desvantagem. Então, vai depender da gente usar todos os recursos que a gente tem, de fazermos tudo que é possível em relação à recuperação. Seguimos concentrados, né? Vamos chegar no CT em Atibaia e já vamos ficar direto, porque temos que diminuir essa desvantagem em relação à equipe do Criciúma. Além disso, eles já estão olhando para a gente e a gente vai começar a olhar para eles de uma forma mais incisiva a partir de amanhã. A gente já começou também. Tem profissional nosso que já está olhando, mas, né, para tomar todas as decisões que a gente vai tomar em relação ao jogo, amanhã é um dia mais importante, que é o dia que eles estão tendo hoje. Então, assim, a gente tem que entender que é um grande desafio, que existe um grau de dificuldade alto e que a gente vai ter que repetir a postura que a gente teve hoje para que a gente consiga permanecer e se classificar para a Série A do ano que vem.
Seabra, boa noite. Ainda falando desse jogo, desse próximo jogo, né? Você falou aqui hoje do cenário adverso que tinha aqui, da equipe, que a equipe teve essa capacidade de jogar futebol. O campeonato ainda não acabou, a gente tem essa próxima partida. Como ser aguerrido e manter o foco do Bragantino para esse jogo de domingo, diante justamente desse Criciúma já rebaixado? A gente, ao longo do campeonato, eu sei que você chegou só agora, mas é uma postura que o Bragantino tem, que diante de equipes maiores, né, mais bem colocadas, o time tem uma postura, e diante das equipes menores, mais mal colocadas, a equipe não entra com a mesma concentração. Então, como manter o foco desses atletas para essa partida de domingo? Você falou que permanecem concentrados. Qual é o trabalho? Dá tempo de treinar alguma coisa ainda, ou é só recuperação e parte psicológica? Na verdade, assim, nesse momento, o treino é só fazer um mapeamento do jogo no campo, nos diferentes cenários, aquilo que a gente pretende fazer. Foi o que nós fizemos ontem, mas ontem, em alguns momentos, ainda soltamos algumas bolas com competição. Para o treino do próximo jogo, não, é só mapear, mostrar espaço, aonde tem que neutralizar uma desvantagem, aonde pode gerar uma vantagem, recuperar. Então, é uma preparação muito mais estratégica, né? Nesse sentido, e dispor de todos os recursos que a gente tem para garantir o melhor estado de recuperação fisiológica e mental para o próximo jogo. Assim, não importa o adversário que está pela frente, é o jogo da nossa vida, assim como era o jogo do Cruzeiro, assim como foi o jogo de hoje, e esse então é o derradeiro, porque aí realmente é a última rodada e não resta margem para mais nada. Ou você fez e entregou o resultado, ou você não fez. Então, acho que é uma situação muito clara para todos, para os jogadores, para nós, e ela é autoexplicativa. Não tem espaço para qualquer outro tipo de postura. Seabra, são 23 horas dessa quinta-feira, um pouco tempo aí para o grande jogo do ano do Red Bull Bragantino. Você falou sobre o planejamento da equipe para os próximos 2-3 dias, e também queria perguntar para você que tipo de recado você pode dar para a torcida com relação à mobilização para esses 2-3 dias. No último do jogo do Cruzeiro, tivemos uma experiência não legal ali após o jogo, mas tudo isso mudou, tudo isso virou. Qual que é o recado que você deixa para a torcida para essa partida mais importante do ano? Eu acho que o jogo de hoje é a maior prova disso. Todos estão acreditando, todos estão trabalhando, ninguém em nenhum momento se desesperou ou desistiu, né? Então, mesmo no momento em que nós sofremos um gol aos 35 minutos do segundo tempo, e eu tinha a informação de que o Fluminense estava ganhando, que naquele momento a gente estava rebaixado, fomos para as soluções, ajustamos o time de uma forma de atacar para que a gente tivesse alguma condição de voltar a agredir o Atlético Paranaense, seja jogando de forma organizada, ou seja em transição, e os jogadores também tiveram lucidez dentro do campo. É claro que numa arena como essa, muitas vezes a sua voz não chega, então a agitação é porque você quer falar e percebe que o jogador ainda não ouviu, e como eles têm foco em tudo que está acontecendo no jogo, e no árbitro que marcou uma falta, e onde está a bola, não é sempre que eles olham para o banco também. Então, mas em nenhum momento faltou acreditar, faltou lucidez e faltou determinação para buscar, né? A gente, o torcedor, a gente sabe que é paixão, é para eles que a gente trabalha, né? A gente depende deles para o futebol ser o que é, e a gente quer provocar, né, e alegria neles. Então, quando o torcedor fica chateado, a gente também fica. A gente reconhece também quando falta coisas como faltou no último jogo, mas em nenhum momento ninguém desistiu. E aí o que eu peço para a torcida é que compareça, apoie. No momento da adversidade é a hora de apoiar ainda mais, é a hora de crescer. Os jogadores hoje, na hora da adversidade, cresceram, e na hora da adversidade a gente precisa ter todo o apoio que a gente puder.
Porque não pode se criar uma narrativa de que o jogo é em casa e vai ser fácil e a gente vai fazer acontecer. Vai ser muito difícil e a gente precisa da ajuda de todo mundo. Boa noite, Seabra. Luan Soares, Rádio Rock Go aqui de Curitiba. Você chegou há pouco tempo, né? Chegou numa situação delicada, sabia dessa situação que o Bragantino corria no final do campeonato. Eu queria falar sobre os detalhes, né? Contra o Atlético Goianiense foi no quase, contra o Cuiabá foi no quase. No último jogo tomou um gol no finalzinho da partida e hoje parece que as coisas aconteceram para o Bragantino. O Eduardo Sacha teve uma chance ali, estava numa noite iluminada e conseguiu o gol da virada. Queria que falasse sobre esses detalhes, né, que o time na hora decisiva conseguiu fazer o que precisava, e também sobre o Eduardo Sacha, que é um cara que tem experiência, campeão brasileiro, hoje foi decisivo, junto com muitos garotos, né? Vinicinho, que subiu há pouco tempo profissional. Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. O Sacha é uma referência muito importante, né? Uma referência técnica importante, uma referência profissional importante pela conduta dele, e uma referência de vida, né? Então, ele tem contribuído muito com o que joga, com o que treina, com os exemplos que ele dá pelas atitudes que ele tem. Então, é o tipo de jogador que, além das qualidades técnico-táticas que ele te entrega muito mais. E isso é algo que reflete positivamente no elenco. Os jovens, como o caso do Vinicinho que você citou, eles precisam ter essas referências para que eles consigam construir o caminho deles de uma forma mais assertiva. Então, fico muito feliz assim, pelo desempenho do Sacha hoje. Acho que o desempenho dele tem sido muito bom, mesmo nos jogos em que ele não fez gol, ou nesses jogos que a vitória não veio. E assim como você falou, tirando o jogo do Internacional, nós sempre tivemos muito perto da vitória, né? E hoje ela veio. Por quê? Porque nós tivemos resiliência de continuar trabalhando, de não jogar a toalha, de entender que está faltando alguma coisa, mas a gente está no caminho e a gente precisa se mobilizar para conseguir entregar. Hoje, conseguimos, enfim, sobre a situação nós já falamos, e o jogo seguinte, além de valer tudo que ele vale, né, ele é o jogo para respaldar, reforçar e sacramentar tudo o que aconteceu aqui hoje.